E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora sobre o mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual? Como que as pessoas entendem? O que que a Bíblia fala? Quais são as experiências que nós temos do mundo espiritual? Olha que interessante, porque a Bíblia ela não traz muitos detalhes sobre a questão do mundo espiritual. Mas o pouco que ela traz, a gente já entende mais ou menos como que funciona e a gente tem alguma base bem sólida para isso, tá? Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem que entender que o mundo físico, esse mundo que nós estamos vendo aqui, não é somente este mundo físico que é o mundo real. Eu costumo dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. É muito mais real. O que as pessoas confundem com isso, com essa questão de mundo espiritual e de mundo físico, é que dá a entender, e isso os gnósticos na época dos apóstolos não conseguiram entender, e por isso eles viam a carne como algo que era maldição, pecado, né? Coisa que Deus abominava e Deus detestava. E não é nada disso não, tá? Foi o próprio Deus que criou essa matéria que nós temos aqui, que ele chama de templo, seu templo, tá? Então preste atenção. O grande problema é que quando nós falamos assim, isso é espiritual. Não, Deus é espírito. Você tem que entender que quando a Bíblia fala que Deus ele é espírito, lá em João 4:24, o que ele está dizendo é o seguinte, que Deus ele é invisível. Mas ele é invisível aos nossos olhos. Ele é invisível para mim. Por exemplo, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele é espírito, ele não está dizendo que Deus não tem uma forma. Eu não sei qual é a forma dele, mas ele tem uma forma. Porém, essa forma que ele possui é uma forma espiritual, semelhante, por exemplo, à dos quatro seres viventes. Os quatro seres viventes é espírito. Eles são espíritos. Mas eles, além de serem espíritos, você consegue enxergar pelas escrituras como que é o desenho desta figura. Você consegue perceber que ele tem a cabeça de boi, o outro tem uma cabeça de leão, o outro tem um rosto de homem, um outro tem uma cabeça de águia. Então você vê que todos eles são seres espirituais, são espíritos. Não é só Deus que é espírito. Eles são seres espirituais. Porém, o fato deles serem seres espirituais não retira deles a forma pela qual eles se apresentam. Eles têm uma forma de se apresentarem. Você vai ver lá os serafins com 6 asas. Eles têm 6 asas, mas eles são espíritos. Nós estamos rodeados de anjos aqui agora. Eu não consigo enxergar. Eu não vejo esses anjos aqui nesse momento. Mas se eu tivesse os meus olhos abertos, né, espiritualmente, igual teve lá Eliseu falando, né? Abre os olhos do moço. Então, quando ele abriu os olhos, ele viu um exército ali. Eu não estou vendo nada aqui agora. Aqui eu vejo a parede, é o que eu consigo enxergar. Mas se os meus olhos espirituais fossem abertos, eu iria ver uma guerra espiritual sendo travada, eu iria ver anjos aqui e tudo mais. Mas eles estão aqui. Eles são espíritos. É a mesma forma do Pai é espírito.
Porém, aí é que está a grande questão. Eles são espíritos, mas se eu também fosse um espírito, agora, vamos supor que de repente eu viesse a morrer. Beleza? Eu saio desta dimensão física e imediatamente eu entro no mundo espiritual. Eu entro num campo espiritual, eu entro neste outro mundo que, de uma certa forma, interage com este mundo sem eu perceber e tem camadas e níveis dessa espiritualidade. Se eu, neste exato momento, né, eu viesse a morrer, eu ia, no piscar de olhos, já entrar neste mundo espiritual. Eu ia começar a enxergar aquilo que agora eu não consigo enxergar. E aí o que acontece? Você lê, por exemplo, lá em Lucas 16, a história do rico e do Lázaro. Os anjos levam Lázaro para o seio de Abraão no Hades. Ele vai sendo levado para lá. E lá ele se encontra com seus pais, Abraão, né? Tá lá Isaac, tá lá Jacó. E há aquela interação. Muito bem, aonde eu vou querer chegar com isso daí? O mundo espiritual, se você for pegar, por exemplo, aquele texto lá de Isaías capítulo 6, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os umbrais das portas se moviam, e toda a casa se encheu de fumaça. Então eu vi um serafim vindo em minha direção, que veio com Atenaz tirado do fogo, uma brasa de fogo. Quantas coisas que Isaías viu ali? Pô, ele viu o trono, ele viu o templo, ele viu os umbrais, ele viu a fumaça, ele viu o altar, ele viu Atenaz, ele viu o próprio serafim, ele viu o próprio Senhor Jesus ali, né? Porque ele viu o Senhor, João 1,18 diz que nunca ninguém viu a Deus, então ali era o Filho. Bem, voltando aqui para o nosso exemplo. Eu fazendo assim, ó, mexendo o braço para lá e para cá, eu não consigo tocar em nada espiritual. Nada. O anjo pode estar aqui, meu braço está passando por ele, ó. Está passando por ele. Se eu viesse a morrer agora, e o meu corpo só ficasse a alma, né, o espírito ali, e eu fizesse assim, minha mão ia parar nele. Minha mão ia parar nele ali. Porque agora eu saí do mundo físico e entrei no mundo espiritual, que também é real. Eu ia parar, ia fazer assim. Por quê? Porque agora eu entrei neste mundo e este mundo é físico. Por isso que os anjos lá no céu, voltando para Isaías 6, eles tocam, você vê fumaça, pega em Atenaz, toca no Atenaz. Isaías, ele recebe esse toque. Isaías vê porque Deus abriu os olhos dele. Aqui em Apocalipse capítulo 8 diz assim, ó. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foi-lhes dada 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, versículo 3. Aí, o que você viu? O incensário, você viu oração, você viu ali a fumaça, você viu um trono, mas é tudo espiritual. Então, quando fala assim, eu vi o Senhor assentado no trono, não é que eu vi ao Senhor com autoridade, porque Deus é espírito. Não. Deus é espírito, o anjo é espírito, mas tem altar, tem Atenaz, tem templo, tem séquito, tem pergaminho, que estava na mão daquele que estava sentado no trono, abriu o pergaminho, tomou da mão dele o pergaminho. No mundo espiritual, todas essas coisas são reais. Tudo isso é real, é isso que eu estou querendo dizer.
quando desce aquele anjo lá para poder trazer a mensagem para Daniel, Daniel não está vendo nada do que está acontecendo, mas já estava tendo uma guerra espiritual. Um anjo, o príncipe da Pérsia, tentou impedir a entrada do anjo aqui. Ele tentou impedir. Os anjos se tocam. Eles são espíritos. Olha só, o mundo espiritual é muito complicado de explicar. Mas apesar deles serem espíritos, eles se interagem, se tocando, se vendo. Eles não ficam passando um por dentro do outro. Isso não é assim. Por que eu estou dizendo isto? Porque quando a gente fala que o Senhor está sentado no trono, ele não está sentado num trono feito por mãos humanas, igual aqui, ó. Ele não está sentado aqui numa cadeira física, ele não se assenta numa cadeira física. Assim como eu também não posso me assentar numa cadeira espiritual, porque eu vou cair. Eu sou um homem físico, eu caio, eu vou passar direto. Eu passo por dentro dessa cadeira, desse trono. Agora, Deus não. Neste trono espiritual, para eles que são espirituais, é real. Toca como um anjo que briga, guerreia de verdade, luta de verdade com outro anjo, peleja de verdade com outro anjo. Assim como tem anjo que tem espada. Para que você acha que anjo tem espada, se tudo é espiritual? A espada no mundo espiritual causa um estrago no inimigo espiritual. E quando Deus permite que essa espada ela venha a ser vista pelos homens e interagir com os homens, você vê que um anjo, se não me engano aqui a memória, matou acho que 40 mil, 70 mil pessoas. Depois você corrige aí para mim, mas foi milhares de pessoas que um anjo fez. Um anjo matou isso tudo. Então você precisa entender que se, por exemplo, essa Bíblia aqui que eu tenho, se essa Bíblia ela fosse uma Bíblia espiritual, como está lá, porque tudo que está no céu não foi feito por mãos humanas. Não foi feito por mãos humanas. Se essa Bíblia tivesse sido feita lá no céu, eu não iria vê-la e ela seria invisível para mim, eu não ia conseguir tocar nela, eu não ia conseguir interagir com ela. Mas se eu fosse um anjo, eu ia conseguir tocar, eu ia conseguir abrir. Para mim, que é anjo, isso seria físico. Você está entendendo? Para mim, isso seria real, porque é um ser espiritual interagindo com coisas espirituais. Então, a Bíblia, que para ele era uma Bíblia que ele vê, que ele toca, que ele sente, para mim, eu não ia nem saber da existência dela, eu não ia conseguir enxergar, não ia conseguir tocar, não ia conseguir fazer nada, a não ser se Deus permitisse que eu visse e tocasse. Agora, essa Bíblia aqui, essa Bíblia física aqui, o anjo, ele consegue passar por dentro dela, né? Consegue passar a mão, não sei o que, um monte de coisa. E o anjo ou qualquer outra coisa só segura a Bíblia se Deus permitir. Porque o mundo espiritual só interage com o mundo físico de uma maneira visível se Deus permitir. Senão, nada feito. A interação é tudo no mundo do espírito. Agora, repetindo, se esta Bíblia fosse feita no céu, e ela fosse 100% espiritual, eu não iria vê-la, eu não iria tocar, eu precisaria estar conectado de alguma forma no espírito ou fora do corpo para poder ver a Bíblia e tocar nela, porque ela é espírito. Então não é que quando diz que o Senhor está sentado no trono, esse trono é espiritual, porque Deus é espírito, não. É uma linguagem simbólica. Não é uma linguagem simbólica. É uma linguagem literal. Para eles. Para eles lá, é literal. Porque João viu o trono. Está lá em Apocalipse 8. E tem o altar diante do trono.
Então, existe o trono. Então, existe altar no céu. Existe uma série de outras coisas que a gente poderia falar e citar aqui, porque lá não é vazio. Lá ninguém fica flutuando. Lá a gente vê a grande multidão em pé, em cima. Tá tocando no mar de vidro, tá tocando no mar de vidro. Por que que toca no mar de vidro? Por que que tá ali em cima, em pé, no mar de vidro? Porque nós nos tornamos seres espirituais. Não à toa, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que o nosso corpo, ao ressuscitarmos, vai ressuscitar espiritualmente. Nós seremos espirituais. Pô, mas você percebe que o fato da Bíblia nos chamar espirituais não significa que eu não terei um corpo físico. Nós seremos os únicos da criação de Deus, junto com o seu Filho, que teremos um corpo físico e, ao mesmo tempo, um corpo espiritual que eu posso fazer com que eu interaja com o mundo físico ou não. Fica ao meu critério, porque eu posso passar pelas paredes como Jesus passou, eu posso voar, né, subir ao céu como Jesus subiu, voou. Nós seremos os únicos que teremos esses corpos, aonde nós iremos interagir com as nações por meio deste corpo, né? E teremos uma interação com Deus por meio deste corpo. Por meio deste corpo, a gente vai interagir com as nações verão a Deus por nosso meio, e nós estaremos aqui trabalhando, né, servindo as nações, ministrando as nações. Por isso que tem que ser um corpo que é ressuscitado do pó por causa das nações. E nós também teremos um corpo espiritual, porque também estaremos conectados com Deus. Então você veja que a questão do corpo ressuscitado, ela tanto é física, quanto ela também pode ser invisível. Ela está conectada nos dois mundos. Por isso que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, né? E nós seremos também esses representantes de Deus aqui, junto com o Filho, para governar com ele. Vocês estão entendendo? Eu tive que fazer toda essa explicação para vocês compreenderem que quando a Bíblia fala que o Senhor está sentado num trono, não é uma linguagem simbólica porque Deus é espírito. Não. Ele está sentado num trono espiritual. Trono espiritual com um ser espiritual é tudo espírito, né? Está sentado mesmo num trono espiritual. Ah, mas a Bíblia diz que o céu não pode contê-lo, nem a terra pode contê-lo, né? Quando a Bíblia fala que o céu não pode contê-lo, a terra não pode contê-lo, né? Que casa me fareis para ele, né? É que Deus, você não pode prender ele em um local. Ele está acima de tudo. Mas Deus não é uma energia, o Pai não é uma energia invisível que está, né, em todo lugar, em todo tempo, né, que ele é onipresente, eu sei. Mas Deus não é isso, não é essa energia, né, que está uma força, uma luz, né? Deus não é isso. Entenda, Deus é uma pessoa. Ele não é homem, mas ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E o Filho está ao lado dele. E nós veremos a sua face. Então Deus, ainda que ele seja incomensurável, ele vai ficar em um local. Porque todos nós concordamos que o local da habitação dele será aqui na Terra. E a Terra, ela é um local físico limitado. Então essas expressões, quando fala nem o céu pode conter, nem a terra pode contê-lo, é que ele não tem como você chegar e colocar Deus ali, ó, fica aqui no Santo dos Santos, tá Deus? Fica aqui nesse cantinho aqui. Não. Como é que você vai fazer isso com Deus? É impossível. Mas se Deus
né, que é Deus, vai vir aqui para ele mesmo habitar com os homens, e eu não vejo que Deus é uma fumaça, é uma energia que está em todo lugar, como se fosse o Yin Yang, né? Não, eu creio que Deus, ele é espírito, ele tem uma forma espiritual, mas ele tem sim, né, uma aparência que a gente não sabe qual é, mas ele tem uma aparência, como todos os outros seres têm. Ele tem essa aparência, e tanto é que a gente vai ver a sua face. Nós veremos essa aparência, né? E nós vamos interagir com ele. Então, essa é a questão, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fala as coisas, mas não analisa com mais cuidado, com mais critério, essa questão de Deus é espírito, como que se o fato dele ser espírito, né, ele fosse claro, ele é invisível, né? Mas é uma energia invisível, é uma força invisível, né? É uma luz invisível, e como se fosse uma fumaça sem forma nenhuma, toda informe, e é isso. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus, ele é um ser pessoal, como todos os seres que ele criou, que tem vontade própria, que pensam, né? Seres pessoais, né? E ele tem uma aparência essa que eu não sei qual que é, mas um dia a gente vai ver essa aparência dele, né? Vamos ver qual vai ser essa aparência dele. Mas ele tem uma aparência, ele não é um ser que é esticado e pega toda a galáxia, você está entendendo? Onde é que está Deus? Ó, Deus é isso aqui, ó, estica ele, ó, tá vendo aqui, ó, de uma extremidade da galáxia até a outra extremidade da galáxia, é tudo Deus. Não é isso não. Não é isso, porque não é assim que a Bíblia me apresenta a ele. Se fosse assim, a Bíblia iria apresentar dessa forma. A Bíblia iria dizer que Deus, ele é apenas uma energia. Deus é apenas uma força, uma força pessoal, né, que não está nem no céu nem na terra, ou que está no céu e na terra ao mesmo tempo, né? E não é assim que a Bíblia me apresenta Deus. Eu vejo Deus, nós enxergamos ele como um Deus, vamos colocar assim, né, um ser pessoal divino, né, todo poderoso, como o Filho, que está no céu, está lá no trono, e o Filho está do lado dele, né? E os anjos direcionam a adoração para frente, né? Se Deus fosse um ser que não tivesse uma direção, você está no norte, ele está lá, está no sul, ele está lá para frente, está lá, em todo lugar que você olha, é Deus, ele está em todo lugar. Os anjos não iriam todos direcionar a coroa diante dele ali, né? Todos direcionados para aquele ponto onde ele está. Bastava levantar a cabeça e pronto, né? Mas não, eles estão ali, ó, né? Diante dele, depositando a coroa aos seus pés, né? Ele tem, né? Ele é posicionável, ele está em uma posição ali inatingível, que ninguém pode acessar, né? Mas ele está lá, ele está ali, naquele local, né? Parado lá. É ali que ele está, e um dia o Pai vai descer. E aí nós veremos, né? Com toda a sua plenitude, quando formos glorificados, nós veremos como ele é. E um dia ele vai descer. Certo, gente? Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, eu sei que foi um assunto assim bem complexo, e ao mesmo tempo não é complexo, né? Se você admite que o mundo espiritual ele é real, acabou-se o problema, né? Se você admite que Deus, né, ele vai habitar aqui na Terra, né, precisamente em Jerusalém, acabou o problema. Não tem por que ficar filosofando o que é infilosofável. Valeu, galera. Isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.